Primeiramente, boa tarde a todos, né? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Segundamente, desculpa o atraso que a gente teve, né? Não estava conseguindo configurar a tela direito. Depois vou até dar uma olhada que esse problema já está constante. Já tem 3 aulas seguidas que eu vou fazer ao vivo e que a tela ela não fica por completo. Aí eu fico tentando mexer até quando dá certo. Procurar aqui uma ideia de fixar. Eu aprendendo. Vou procurar ajudas com os universitários depois. Tá bom? Mas vamos lá. Começar o conteúdo pra gente não perder tempo. Enquanto eu vou aceitando a galera que tá entrando. Mas a gente já vai iniciar o conteúdo. Deixa eu perguntar a questão do áudio. Vocês estão me ouvindo tranquilamente, né? Ou tá ruim? Tá bom o áudio? O vídeo também? Agora tá 100%. Então, vamos lá. É o seguinte, gente, ó. Na nossa última aula, nós trabalhamos o módulo 21. No módulo 21, a gente fala sobre... A gente falou sobre planificação de figuras, não foi? Planificação de figuras, relação de óleo, né? Era aquela geometria mais visual. A gente dividiu... Só um momento aqui. Agora sim. Certo. A gente dividiu, gente, a geometria em 2 etapas. A primeira etapa da geometria que a gente visualizou foi uma geometria mais descritiva, né? Onde a gente trabalhou com propriedades e com a parte visual. E a gente viu que no Enem, principalmente, essa divisão ela é meio que igualitária, né? Você tem ali 50%. Você tem a competência 2, a habilidade 6 e 7. Fala sobre essa geometria mais visual e de propriedades, né? Propriedades e visualização. E a habilidade 8 e 9, que é a outra metade da competência, já vai falar sobre a parte de áreas, volumes, a parte de fórmula, né? Então você vai ter uma segunda parte que ela vai ter mais fórmulas, ela vai ter mais, deixa eu ver, além de ter mais fórmulas, ela vai ter mais propriedades, né? Então vai ser uma parte, digamos assim, mais técnica do que a outra, né? Então assim, nós vamos entrar exatamente nessa parte. Lá na última aula fizemos uma aula de planificação de figuras, que foi o módulo 21, e encerramos essa parte visual, né? Exigia muito da questão da nossa visualização. Agora vamos começar com propriedades e fórmulas. Então aqui vai ter um pouquinho mais de fórmulas do que no outro momento, né? Lá a outra fórmula mais difícil que a gente visualizou no outro momento foi o Teorema de Pitágoras, né? Só para a gente ter uma noção de o quão essa primeira parte ela quase não tinha tanta coisa assim, né? Certo, então eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Módulo. Módulo 22. Nós estamos falando de polígonos e polígonos regulares, tá? A ideia vai ser essa daqui. O que acontece? Inicialmente, quando a gente estuda polígonos, a gente divide ali, vamos lembrar lá das primeiras propriedades que a gente citou, os polígonos de 3 lados, a gente chama de triângulo, 4 lados quadriláteros, nós já vimos algumas propriedades inerentes. Vale a pena até revisar e reforçar algumas aqui, né? A gente vai vendo isso aí ao longo do processo. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, ó. Esses polígonos, deixa eu colocar aqui, ó. Esses polígonos, a nomenclatura deles depende do número de lados, né? Como a gente já viu, número de lados. Se for um triângulo, for 3 lados, triângulo. Se for 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono, e assim vai, né? A gente vai dividir esses polígonos aqui, ó, pra vocês terem ideia, em 2 grupos. Vou chamar essa primeira parte aqui, ó, de polígonos
não convexos. E a outra parte vamos chamar de polígonos convexos. Os polígonos não convexos, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um polígono não convexo. Polígono convexo, deixa eu colocar aqui, ó. Pera aí que ficou feio. Ó. Ficou bonito até agora, né? Aí, isso é um polígono convexo. Só como é que eu posso distinguir eles? Tem duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte: se eu imaginar o prolongamento de cada um dos lados aqui, ó. Lá na aula de relação de Euler, a gente viu isso aqui no prolongamento da aresta, não foi? O poliedro convexo, poliedro não convexo. Aqui a ideia vai ser muito parecida. O prolongamento dos lados, nenhum deles vai passar por dentro desse polígono. Nenhum desses prolongamentos. Aqui, ó, já é fácil observar um prolongamento que passaria, ó, dentro do polígono, tá vendo? Outra maneira de observar é a existência desse ângulo interno aqui, ó, maior do que 180 graus, tá vendo? Se existir esse ângulo aqui maior que 180 graus, o ângulo interno, a gente vai chamar esse poliedro aqui, esse polígono aqui de não convexo. Beleza? Basicamente a gente vai trabalhar muito com os polígonos convexos, né? Convexos. Mas é interessante a gente saber essa classificação. Dentro dos polígonos convexos, a gente vai citar aqui, ó, aqueles que são, olha aqui, ó, o nome que a gente vai usar, a ideia que a gente vai usar. Aqueles que são equiláteros, e aqueles que são equiângulos. O que são equiláteros? É que vem de igual, né? Ou seja, todos os lados possuem a mesma medida, medidas iguais. Né? Os equiláteros possuem lados com mesma medida. Além disso, eu tenho também os equiângulos, né? Os equiângulos, eles têm ângulos com a mesma medida. Aí, gente, ó, olha que interessante. Dentro desses polígonos, a gente tem a família dos equiláteros e a família dos equiângulos. Deixa eu colocar aqui, ó. Só aproximar isso aqui um pouquinho mais para cá. Isso aqui um pouquinho mais para cá. Tem um grupo de polígono que está bem aqui, ó. Tem um grupo de polígono que está bem aqui, ó. E esse grupo bem aqui, ele vai ser chamado de regular. Então, o que é um polígono regular? É um polígono que ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Tá bom? Beleza? Tem 3 polígonos regulares que eu não posso esquecer nunca o nome deles e a característica deles. É o triângulo equilátero, o quadrado, né? E no caso, o hexágono regular, tá bom? Eles são fundamentais que eu saiba. Mas a gente vai citar eles daqui a pouquinho. Beleza? Então assim, ó. Polígonos eu tenho os convexos e não convexos. E aí eu tenho essa separação também. Lados iguais, ângulos iguais. A intersecção entre esses dois a gente vai chamar de regular. Polígono regular. Beleza? E aí, gente, ó. Algumas partes que a gente tem aqui dentro dos polígonos. Tá aqui primeiro, ó. É a questão da contagem das diagonais, né? O número de diagonais de um polígono. Número de diagonais. Esse número de diagonais vai depender da quantidade de lados
desse polígono. Se eu tenho aqui, por exemplo, um polígono de... Vou botar aqui exemplos. Ó. Eu tenho um triângulo. Um triângulo ele não tem diagonal. No diagonais é 0. Imagina aqui, ó. Triângulos. Número, deixa eu colocar de outra cor. Número de diagonais. Vai chamar, vai dizer que é 0. Tá bom? O triângulo não tem nenhuma diagonal. Se eu pegar aqui um quadrilátero. Um quadrilátero. Um quadrilátero, ó, tu já pode contar aqui, ó. Vou pegar um quadrilátero qualquer aqui. Olha as diagonais deles aqui, ó. Uma. Duas diagonais. Aí já tem duas diagonais. Perceba que diagonal ela liga dois vértices que não sejam consecutivos. Ou seja, isso aqui ó, não é uma diagonal, isso aqui é um lado, porque esses dois vértices são consecutivos. Isso aqui também é um lado, que são dois vértices consecutivos. Lembrando lá da partezinha de polígono, né? Aqui é um segmento que a gente chama de lado. Aqui também é outro segmento que a gente chama de lado. Já quando eu ligo não consecutivo, a gente chama isso aqui de diagonais. No caso de um quadrilátero, o número de diagonais é igual a 2. Beleza? No caso já de um pentágono, bora colocar aqui um pouco mais, ó. De um pentágono. Eu tenho bem aqui, ó. Tá. Tá. Ó, um pentágono aí, ó. No caso de um pentágono, olha a quantidade de diagonais que ele tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, 5. Então, para o pentágono, o número de diagonais é igual a 5. Lógico que eu não vou ficar contando o número de diagonais, desenhando o polígono e contando toda vez, né? Então a gente tem uma expressãozinha, que inclusive a demonstração dela se dá lá em análise combinatória, né? Mas é interessante a gente já ter ela aqui, mesmo sem demonstrar a ideia dela, que é uma fórmula para encontrar quantas diagonais tem um polígono, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, quantidade de diagonais de um polígono com N lados. Aí, ó, vai ser assim, ó, o número de diagonais D vai ser N vezes N menos 3 sobre 2. Bom, essa aqui vai ser a expressãozinha que a gente vai colocar. Bora pegar alguns exemplos de aplicação dessa expressão. Essa questão aqui, ó. Questão 1. A figura a seguir mostra um polígono regular de 14 lados e todas as suas diagonais. O número de diagonais traçadas é de quanto? Ele está mostrando todas as diagonais. Eu não vou contar, né? Ele já está falando para mim que o número de lados é 14. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar N de 14, né? N é igual a 14. E aí, nesse caso aqui, ó, o que acontece? A fórmulazinha para o número de diagonais é assim. N vezes N menos 3 sobre 2.
No lugar do n eu vou colocar um 14. Então fica 14. 14 menos 3. E o resultado sobre 2. Eu posso, gente, como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir, ó. 14 por 2, 7. E aqui, ó, 14 menos 3 é 11. Aí, ó, 7 vezes 11 dá 77. Então, esse carinha, ele tem 77 diagonais. Tá bom? 77 diagonais. Beleza, até aí, gente. Tranquilinho ou não? Tranquilinho ou não? Só aplicando a fórmula, né, aqui. Já quando tu vem aqui, ó, o número de diagonais de um polígono convexo de x lados é dado por... Ele está dizendo até a fórmula, nem precisa. Se esse polígono possui 9 diagonais, qual é o número de lados dele? Aí, ó, ele está falando que possui 9 diagonais. Bora pensar na nossa fórmula aqui, ó. N menos 3 sobre 2. A questão está falando para nós que isso aqui é igual a 9. Aí o que eu posso fazer, ó, n vezes n menos 3 tem que dar 18. Para que o 2 passa para o outro lado, ó. Passa multiplicando, não é isso que a gente faz? Aí, ó, observa, eu tenho uma continha aqui para chegar em 18. É muito comum, dentro desse conteúdo, eu encontrar relações mais ou menos assim, ó. N vezes n menos 2, não sei o que, vezes n menos 1. Algo desse tipo, dando um número. E aí, ó, quando isso acontece, gente, ó, se eu conseguir de cara enxergar o número, eu uso logo. Se eu não conseguir de cara enxergar esse número, eu faço a distributiva e encontro uma equação de segundo grau. Inclusive, foi como o autor sugeriu que a gente fizesse, né? Para virar uma equação de segundo grau. Ia ficar assim, ó, n ao quadrado menos 3n igual a 18, né? Ia ficar assim. Aí, ó, o que acontece? Saber disso aqui é muito importante. Às vezes, tu tá bitolado aqui em fazer distributivo, para depois fazer a equação, para depois marcar a alternativa, se tu conseguir enxergar logo de cara, ó, por exemplo aqui, ó, 6 e 6 menos 3, ele possui essa característica, porque, ó, fica 6 vezes 3, que dá 18, não é isso? Ou seja, para isso ser verdade, basta o n ser 6, ó. Então eu penso, o número vezes ele menos 3 tem que dar 18. Aí eu percebi que se o n fosse 6, resolvia. Então se eu já conseguir olhar, enxergar isso aqui, né? Ó, conseguir ver isso aqui, eu já respondi. Né? Se eu não conseguir ver isso, na pior das hipóteses, eu tenho a equação de segundo grau, né? Importa eu saber que tem como eu fazer isso, porque tu vai encontrar na lista de exercício várias questões que tu vai ter que multiplicar números com essa característica, que a questão te dá o resultado aqui, ó. E aí tu já entende de cara quem é, se tu conseguir enxergar, tu faz rapidão. Então tá aqui, a questão que fala sobre o número de diagonais. Agora, ó, deixa eu colocar só uma observação aqui, coisa rápida, ó. Olha a observação. Qual é a quantidade de diagonais de um polígono que passa pelo centro? Número de diagonais que passam pelo centro. Esse tipo de questão aqui depende. Tem duas possibilidades. A primeira, se n, que é o número de lados, se o número de lados é par. Se o número de lados é par, a quantidade de diagonais que passa pelo centro é n sobre 2. N sobre 2. Aí eu venho com a segunda, ó. Se o número de lados é ímpar,
a quantidade de diagonais que passam pelo centro é zero. Nenhuma diagonal passa pelo centro. Tá bom? Nenhuma diagonal passa pelo centro. Aí, ó, por exemplo, bem aqui. Se eu quiser saber desse polígono bem aqui, quantas passam pelo centro? Ah, N é pá, porque N é 14. Então, se eu quiser saber quantas passam pelo centro, é só 14 sobre 2. É só pegar o número de lado e dividir por 2. Dá 7. Ah, se eu quiser saber quantas não passam pelo centro, vou botar assim, NC, de não passam pelo centro. Se eu sei que são 77 diagonais no total, e 7 passam pelo centro dele, então 70 não passam pelo centro. Somente 7 passam pelo centro. Tá bom? E só aparece diagonais que passam pelo centro se o número de lados for par. Senão não aparece. Alguma dúvida, gente, até aí? Me diz aí, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está tudo favorável? Certo, então deixa eu avançar bem aqui. Se além de saber a quantidade de diagonais, a questão fala também sobre a questão de ângulos internos. Aí eu vou trabalhar aqui rapidão, ó. 2.0. Eu vou começar primeiro pelo triângulo, tá bom? Vou botar assim, ó. Ângulos em triângulos, porque tem algumas características que são próprias aqui, né? Ângulos em triângulos. Primeira coisa, a gente já aprendeu que a soma dos ângulos internos é 180. Já aprendeu isso aí. Né? Então, se eu pegar esse carinha bem aqui, lá na aulazinha de fundamentos, lá no iniciozinho, né? Quando a gente estava fazendo paralelismo, inclusive a gente demonstrou isso na aula de paralelismo, né? Ó, a primeira característica aqui, ó. A soma dos ângulos internos é 180 graus. A gente diz que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Pera aí. Tá bom? Segunda característica. O ângulo externo, um ângulo externo é igual ao ângulo, bota assim, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Quer dizer assim, ó, se eu tenho bem aqui, ó, o que é um ângulo externo? Eu pego um lado e prolongo. O ângulo formado aqui, ó, que eu vou chamar de θ, ele é chamado de ângulo externo. É entre um lado e o prolongamento do outro, tá vendo? Ó? Esse carinha bem aí, ó, esse θ, eu posso garantir que ele é igual a alfa mais beta, ou seja, ele é igual à soma dos dois que estão dentro, ó, que não são adjacentes a ele, ou seja, excluindo esse carinha aqui, ó. Esses carinhas são adjacentes, né? Aí, esse teoremazinho a gente chama de teorema do ângulo externo. Isso serve para qualquer triângulo. Um ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes a eles. Tá bom? Perfeito, show de bola.
Aí, gente, ó, tem algumas características que são inerentes ao triângulo, como por exemplo assim, ó, para um triângulo, o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado do triângulo. Outro aqui, ó. O lado oposto ao menor ângulo é o menor lado do triângulo. E a outra característica é o seguinte, ó. Lados opostos a ângulos com a mesma medida também possuem a mesma medida. Lados opostos a ângulos de mesma medida possuem a mesma medida. Bora fazer um exemplo que envolveria essas últimas propriedades aí, ó. Bora imaginar que eu tenho esse triângulo bem aqui, ó. Tan, tan, tan. A questão vai lá e fala pra mim que bem aqui, ó, é 30 graus. E que bem aqui, ó, é 10 metros. Eu te pergunto esse valor bem aqui, sabendo que esse ângulo externo bem aqui, ó, ele é 60 graus. Aí, ó, como é que a gente pode fazer essa questão aí, usando essas propriedades? Primeira coisa, ó, esse carinha é um ângulo externo. Então, ele é igual à soma de dois internos não adjacentes. Então, desse cara com esse cara bem aqui, ó. Então, já consigo achar quem é esse cara bem aqui. Porque esse cara mais 30 tem que dar 60. Então, vou fazer exatamente isso aí, ó. Aqui eu chamo esse ângulo aqui de M. E vou dizer assim, ó, que M mais 30 é igual a 60. Logo, o M só pode ser 30. Certo? Então, M é 30 graus. Se M é 30 graus, aí vou olhar para cá agora. Aqui é 30 graus e o oposto a ele é 10 metros. Esse cara também é 30 e o oposto a ele... Se estão opostos aos mesmos ângulos, são iguais. E vice-versa. Se eles são iguais, estão opostos aos mesmos ângulos. Então, bem aqui, ó, também é 10. Acabou a questão. Porque estão opostos a ângulos com a mesma medida, que é 30 graus. O lado oposto a 30 mede 10, o lado oposto a outro 30 também tem que medir 10, já que está no mesmo triângulo. Isso dentro de um mesmo triângulo, tá bom? Lados opostos a menores, ao menor lado oposto a ângulos iguais possuem a mesma medida. A interessante é o seguinte, que esse cara aqui ele vai ser o maior ângulo, é 120 graus. Então esse cara aqui vai ser o maior lado do triângulo, né? Esse é o maior lado. Alguma dúvida nessa propriedade, nessa aplicação dessa propriedade? Está tudo bem até aqui? Tudo de boa. Tudo de boa mesmo. Olha. Só um pouco a anotação. Essa parte aí, será? Vamos lá. Certo, essa aqui é a propriedade do triângulo. Aí o que acontece? A gente vai tentar generalizar, pelo menos essa parte aqui, ó,
dos outros polígonos. Aí como é que seria a ideia? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 3.0. Ângulos em polígonos. Olha aqui, ó. Se eu tenho um triângulo, vou começar assim, com a soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Aí vai chamar isso aqui de SI. Se eu tenho um triângulo, essa soma aqui desse ângulo com esse ângulo com esse ângulo tem que dar 180. 180 graus. Se por acaso eu tivesse um quadrilátero, eu poderia imaginar bem aqui, ó, 2 triângulos. Então essa soma dos ângulos internos vai ser como se eu tivesse 2 triângulos. Então é 2 vezes 180. No caso, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Se eu tivesse um pentágono, ó, feio. Um pentágono aqui, ó, não precisa ficar bonito, tá feio agora, né? Aqui é um pentágono. Eu vou imaginar essa reta aqui e essa aqui, ó. Tenho 2, 3 triângulos. Então essa soma dos ângulos internos é 3 vezes 180, que dá 540 graus. Então, ó, observa que existe um padrão aqui, ó. Existe um padrão. Se eu tivesse n lados, ó, para n lados, essa soma SI seria simplesmente n menos 2 vezes 180 graus. Você pega o número de lados, divide, é menos 2 e o resultado multiplica por 180. Tá bom? Essa é a fórmula. Aí, por exemplo, se eu tivesse uma questão que pede bem aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó. As formas geométricas apresentam em vários objetos do nosso cotidiano. Observe a imagem abaixo. Um relógio octogonal é objeto que fascina qualquer admirador de relógios. A soma, olha aí, ó, das medidas dos ângulos internos de um octógono, como da imagem é o que? Ou seja, está falando de octógono. Octógono é 8 lados, né? Então eu tenho que n é igual a 8. Quanto é que dá a soma dos ângulos internos de octógono? Aí eu vou lá, ó, SI é n menos 2 vezes 180. Então, ó, 8 menos 2 vezes 180. Então, aqui dá 6 vezes 180. 6 vezes 100 é 600. 6 vezes 80 é 480. Então, dá 1080. Ele quer só a soma dos ângulos internos. Só aplicar na fórmula mesmo, literalmente, né? Aplicar na fórmula. Professor, eu até lembro dessas fórmulas, só que eu fico confundindo porque uma é n menos 3, a outra é n menos 2. Eu costumo confundir. Nesse caso, uma maneira que tu pode fazer para tu nunca confundir é tu
usar um exemplo. Por exemplo, tu conhece que o triângulo, a diagonal dá zero. Então, se tu jogar na fórmula n-2, não vai dar zero. Então, tem algo errado. Tu sabe que no triângulo, o resultado tem que dar 180. Se tu substituir o n por 3, tem que dar 180. Né? Aí tu consegue lembrar fazendo um teste. Se era 2, se era 3 no n-2. Né? Seria n-2 ou n-3. Então, meio que na base do teste, tu consegue lembrar qual era a fórmula. Em um determinado ano, as moedas de 25 centavos tinham, numa de suas faces, um polígono regular com 7 lados. Quanto vale a soma dos ângulos internos desse polígono? De 7 lados. Me diz aí vocês, qual alternativa que eu tenho que marcar? Tá falando que é um heptágono, 7 lados. Eu marco letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Letra H. Você já viram o ciclometro que eu comprei? Letra B, a galera. Letra B de bola. Isso aí, gente. Perfeito. Vou jogar na fórmula aqui só pra comprovar, mas é a letra B mesmo. Show de bola. Ó. A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Como ele fala que é 7 lados, então n é igual a 7. 7 menos 2 vezes 180 graus. Então, essa soma dos ângulos internos é igual a 5 vezes 180 graus, no caso, 900 graus. Letra B de bola, gente. Perfeito. Todo mundo entendeu, gente, como é que faz. Observa que diferente do outro módulo, onde no outro módulo a gente ficou ali muito no visual, muito na imaginação, né? Ele exigia muito disso. Esse aqui, ele já cobra da gente mais um aspecto técnico, né? Decorar a fórmula, aplicar, saber o que substituir, né? Uma relação mais algébrica também, né? Essa partezinha aqui, ela fala muito sobre isso. Beleza? Olha essa outra bem aqui, ó. A questão quer saber quanto é que vale alfa mais beta mais delta. Que são esses ângulos aqui, ó. Alfa mais beta mais gama mais delta, né? Delta minúsculo. Como é que eu faria isso aqui? Para poder fazer isso aí, gente, ó. Isso aí não é um polígono, é uma região poligonal, mas não é fechado, então não é um polígono, né? Para ser um polígono eu teria que fechar isso aqui. Como ela fala que a reta R e S são paralelas, se eu puxar uma reta bem aqui, ó, perpendicular a uma, também vai fazer 90 graus com a outra. Nesse momento eu passo a ter um polígono. E esse polígono tem um ângulo aqui de 90 graus e outro aqui de 90 graus também. Quantos lados esse polígono vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Não é isso? Eu tenho 6 lados. Então, meio que disfarçou aqui um polígono. Eu tenho 6 lados. E aí, nesse momento que eu tenho 6 lados, se eu fosse somar os ângulos internos, eu teria exatamente isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Soma dos ângulos internos
é 6 menos 2 vezes 180. Então vai ficar 4 vezes 180. Essa soma dá 720 graus. Certo. Beleza, era 720 graus. Só que a questão não quer a soma dos ângulos internos. Porque assim, ó, quando eu fechei, esse cara ficou contado como um ângulo interno, esse cara também. Só que a questão só quer esses aqui, ó. O que eu posso dizer? Que se a soma deles é 720, então eu posso escrever aqui, ó. Alfa mais beta mais gama mais delta mais 90 graus, que é esse outro aqui, ó. Mais 90 graus, que é esse outro aqui, ó. Pronto, agora eu tenho todos os internos. A soma deles tem que dar 720. Aí, ó. Alfa mais beta mais gama mais delta mais esses dois juntos aqui, ó, dá 180. Tem que dar igual a 720. E aí, conclusão, eu vou pegar esse 180 e passar subtraindo, porque aí eu vou ter o quê? Alfa mais beta mais gama mais delta igual 720 menos 180. Isso aqui dá 540. Isso aí. Aí marca a letra E de elefante de elefante, porque ele só quer só esses 5 aqui, ó. Ele não quer todos, né? Ou seja, eu fechei o polígono, como ele falou que é paralelo, eu fechei formando 90 graus para ficar mais fácil de eu visualizar um ângulo. Ao visualizar esse ângulo, eu somei todos com a fórmula. E entendo que a fórmula ela pede para somar todos que estão internos. Então eu tiro o que eu não quero, que é esses 90 aí, né? Eu só quero só essa parte que eu coloquei colorida. Tá bom? Massa, né? Top. Certo. Aí, gente, ó, nós temos alguns polígonos que eles são esquisitos, mas que eles são, digamos assim, a resolução deles é fácil. Então eu queria pegar essa questão 6 aqui e resolver ela de três maneiras diferentes. Colocando algumas observações. A primeira maneira que eu quero resolver ela é a maneira mais tradicional, tá bom? Da maneira mais tradicional, gente, ó, o que acontece? Presta atenção. Eu posso imaginar o seguinte. Não, o Marco seria uma coincidência. O Marco perguntou se eu poderia ter feito como se fosse um pentágono. Aí aqui foi uma coincidência o fato de dar 540, entendeu? O fato de, nesse caso aqui, os dois ângulos que eu tirei foi exatamente 180 e tal. E aí ficou como se fosse um triângulo a menos, né? Só que eu não posso generalizar. Toda vez que eu ter 5 ângulos, fazer como se fosse pentágono. Tinha 6 ângulos como se fosse... Não posso. Entendeu? Certo. Olha essa questão aqui, como é que a gente vai fazer ela aqui, ó. Presta atenção. Vamos fazer ela de três maneiras diferentes. Inclusive, nós já fizemos uma muito parecida com ela, não era essa mesma questão, mas uma muito parecida com ela, lá na aula de ângulos, né? Primeiro modo de geometria que a gente estudou. Mas olha aqui, ó. Coisa rápida. Se eu imaginar esse triângulo bem aqui, ó. Só esse que está destacado de azul. Se eu destacar só esse de azul, esse carinha bem aqui, ó. Ele é fácil de ser encontrado, não é? É fácil de ser encontrado. Quem seria ele, esse carinha de azul aí? Ele seria o que falta para 37, 38, interal e 180. Porque é um triângulo. O triângulo só não tem que dar 180. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, de M, o que vai acontecer? M mais 37 mais 38 é igual
a 180. Olha. O M, 60 com 15 dá 75. É igual a 180, né? Então esse M só pode ser 105. Pronto, achei aqui 105 graus. Beleza? 105 graus. Alguma dúvida até aí, gente? Ou tá tudo tranquilo? Tranquilo, né? Aí, ó. Se ele é 105, eu automaticamente acho esse cara aqui. Mas, observa, esse cara aqui ele é 75. Professor, mas que coincidência, esse 75 ele seria a soma do 37 com 38. Pegou a ideia. Esse cara aqui ele é um ângulo externo a esse azul, não é? Se ele é externo ao azul, eu só preciso ter somado esses dois aqui, não é não? E aí eu encontraria aquele 75. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Se eu já encontrei... Bora pegar aqui, ó. Presta atenção. Eu encontrei esse cara aí como 75. Por quê? Porque se eu imaginar esse azul aqui, ele é externo ao azul. Então, ele é a soma dos dois internos, não adjacentes. Se tu fizer a mesma coisa, olha aqui, ó. Agora aqui, ó. Pã. Esse de vermelho aqui, ó, pra gente ver melhor. Esse carinha aqui agora, ó. Ele é externo ao de vermelho. Vai ser a soma 42 com 38. E quanto é que é 42 com 38? É 70 e... Não, com 30, né? É 72. Então, ó. Agora. Imaginando só esse triângulozinho aqui, ó. Agora, ó. Só esse triângulozinho que eu vou sacar de roxo. Eu tenho como achar esse alfa, porque aqui é um triângulo. E aí, para achar esse alfa, basta eu dizer que 72 com mais 75 com mais o alfa tem que dar quanto? Tem que dar 180. Aqui dá 147 mais alfa tem que dar 180. Então tá faltando 33. Então esse alfa é 33 graus. Tá na letra B de bola. Tá bom? Letra B de bola. Então eu pensei primeiro nesse triângulo aqui, ó. E fiz o ângulo externo. Depois eu pensei nesse outro aqui, fiz o ângulo externo. E aí eu desenhei um triângulozinho pequenininho pensando já no teorema mesmo do ângulo interno, que é a soma de todos os três tem que dar 180. Pouquinho de trabalho, mas dá certo. Tá respondido, deu 33 a resposta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu falei que ia fazer 3 maneiras diferentes, não foi? 3 maneiras diferentes. Uma já foi. A primeira só. Tá? Bora fazer de outra maneira agora. Vou colocar assim, ó. Deixa eu ver. Observação. Vou colocar assim. Figuras estranhas de resolução simples. É o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. Vamos lembrar aqui rapidão. Lembrar. Nós já tivemos uma aula que esse arcozinho aqui que eu chamar de alfa, ó, ele tá bem aqui, ó, o arco alfa, que é o ângulo central. Bem aqui, ó. Se eu for pra cá, esse carinha bem aqui, ele vai ser o quê?
em relação ao alfa? Vocês lembram? Se ele tocar na circunferência aqui, ele vai ser o que em relação ao alfa? Lembra? Ah, é uns 4 modos atrás. Metade, perfeito. Perfeito, metade. Então, metade desse alfa. Perfeito. Também que é metade do alfa. Certo. Perfeito. Então, tu lembrou, né? Então, olha aqui, ó. Se eu tiver uma estrela, uma estrela, vou pegar aqui esse ponto, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ó, vou pensar primeiro só nessa partezinha aqui, ó. Tá. Se esse arco bem aqui, ó, vale x e esse bem que vale alfa, eu posso garantir que alfa é o que mesmo? É a metade do x, que é do arco. É a metade do arco. Não é isso? Metade do arco. Aqui, ó. Se eu chamar esse arco bem aqui agora, ó, de y, esse carinha bem aqui, é beta. Então, tu sabe que esse beta é metade de y, né? Perfeito. Se eu chamar esse arco bem aqui, ó, dizer essa parte bem aqui, ó, eu vou chamar de gama. O que eu posso afirmar? Que gama é a metade de z, né? Agora de azul. Esse arco bem aqui, eu vou chamar de M. Então, bem aqui vai ser o quê? Vai ser a metade de M, que eu vou chamar de θ. Eu sei que esse θ é a metade do arco, a metade de M. E aí, para finalizar, por último, mas não menos importante, se eu chamar esse pedaço bem aqui de N, e esse carinha bem aqui, ó, de delta, eu posso afirmar que esse delta, ele é a metade de N, que é a metade do arco. Perfeito, professor. Perfeito. Até aí entendi. Os ângulos em que tocam na circunferência é sempre metade do arco. Certo, lá no módulo 1, eu entendi isso aí. Agora aqui que mora a mágica. Porque assim, ó, se eu somar x mais y mais z mais m mais n, eu completei uma volta no arco, não foi? Então eu tenho 360 graus. Se eu pegar na estrela agora aqui, na estrela, ó, alfa, beta, gama, θ e delta. Se eu pegar aqui, ó, alfa, beta, gama, θ e delta. Se eu somar isso aí, eu tenho a metade do x, a metade do y. O alfa é metade do x, o y é metade, o beta é a metade do y. Então eu tenho tudo aqui é a metade de cada um. Então a soma tem que dar a metade, tem que dar 180. Ou seja,
a soma dos ângulos na ponta de uma estrela tem que dar 180. Então, se tu somar os ângulos da ponta das estrelas, alfa, beta, gama, teta e delta, tem que dar 180. Olha que massa. Aí, ó, então se eu viesse para essa questão bem que aqui agora, ó, outra maneira. Outra maneira. É o seguinte. Alfa mais 42 mais 38 mais 30. Estou somando só as pontas da coisa. Ó, mais 37 tem que dar igual a 180. Aí, ó, presta atenção. Quando eu somar aqui, eu vou encontrar, vai ficar faltando exatamente o 33. Então esse alfa vai dar 33. Ou seja, se eu soubesse dessa informação, eu tinha feito mais rápido, né? A soma dos ângulos na ponta da estrela dá 180. Tá bom? E a demonstração tá aqui, ó. Por que funciona? Sempre a estrela vai ter essa característica. Massa, né? Top, 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 top. A soma dos ângulos na ponta das estrelas é 180. Alguma dúvida, gente? É até aí, sim ou não? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Show de bola até aí, né? Aí, gente, ó, eu vou fazer mais uma observação aqui, ó. Mais uma observação. Outra figura muito esquisita, que a resposta dela é simples. É a pipa. A pipa, gente, é isso aqui, ó. Aí o que acontece? Ó, geralmente a questão ela tenta relacionar esse ângulo bem que da pipa. Chama ele de x. Se bem que tu chamar de alfa, beta e gama, esse x é a soma deles. X é igual a alfa mais beta mais gama. Então, a característica da pipa. Só por que isso é sempre verdade? Por quê? Porque assim, ó, imagina que eu tenho bem aqui a pipa bem aqui inteira. Aí eu vou pegar essa partezinha aqui e vou chamar bem aqui, ó, de M e aqui de N. O que eu posso garantir? Que M mais N mais X é igual a 180. E eu posso garantir também que esse ângulo, que é alfa mais M, mais esse, que é gama mais N, mais esse beta lá em cima, também tem que dar 180. E aí, se isso é verdade, então isso aqui tem que ser igual a isso. Logo, bora botar aqui, ó, M mais N mais X tem que ser a mesma coisa de alfa mais M, gama mais N mais beta. N vai embora com N, M vai embora com M. Tu tem agora essa parte aqui, ó. Lógico que na hora da prova, se eu for demonstrar isso aqui, eu vou perder tempo demais, né? A questão é, tu tem uma pipa. Cara, esse carinha do meio aqui é a soma dos ângulos de dentro.
Mais fácil de lembrar disso aí, né? Mais fácil de lembrar disso aí. Tá bom? Certo, ó. Pera aí, rapidinho. Vou tirar uma captura da tela bem aqui. Calma aí. Vou colar bem aqui. Vou voltar isso para o seu devido lugar. Pronto. Ó, olha a outra maneira de fazer essa questão aqui, ó. Essa mesma questão. Peraí. Agora sim. Se tu olhar esse destaque vermelho bem aqui, ó. Aqui é uma pipa. Se é uma pipa, então esse ângulo bem aqui, ó, é a soma 37 com 30 com 42. Dá 60, 100, 109. 109. Deixa eu só verificar se é verdade. 60 com 40 dá 100. 7 com 2, 9. 109, isso aí. Aí, ó. Se tu observar bem aqui, ó. Esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Então, bem aqui, ó. É 109. Então, de posse desse ângulo bem aqui, de 109, ó. Acabou a questão, porque tu pode destacar bem aqui, ó. Um triângulo, tá vendo? E aí, se tu destacar esse triângulo, 109 com 38 com o alfa tem que dar 180, já que é um triângulo. Aí, ó, 109 com 38 é igual de 110 com 37, né? Dá 147. Mais o alfa tem que dar 180. Aí a pergunta, para sair do 147 e chegar no 180, falta quanto? Falta 33 de novo. A terceira maneira de fazer a mesma questão. Tá bom? Lógico, a primeira maneira, ela é uma maneira mais propriedade, né? Pensei no triângulo, pensei na questão do ângulo externo e tal. A segunda maneira é uma maneira mais, se eu soubesse decorado, que a soma das pontas da estrela dá 180, né? É isso aqui. Aqui, ó. Essa outra maneira é eu dizer que a soma dos ângulos da ponta da estrela é 180 graus, né? E a outra maneira, pensando na pipa, né? Que também decorar que esse ângulozinho de fora da pipa ele é igual a soma dos ângulos de dentro. Também é uma propriedade interessantíssima, né? Top proparoxítona. Deixei uma questãozinha na lista também que envolve estrela, para tu pensar qual a maneira mais saudável e fazer por ela, tá bom? Certo. Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Tá tranquilo? Agora assim, tranquilo não tá não, mas tô tentando assimilar aqui. Eu quero ver na hora de praticar, né? Aqui é uma parte, gente, que exige muito disso da gente também, né? Tem que ir lá praticar, botar a mão na massa. Na verdade, a matemática quase toda é assim, na verdade, né? A outra lá, o outro módulo que a gente trabalhou, ele por mais que eu não
tenha estudado ele de fato, treinado, pode ser que em algum momento eu consiga visualizar o que está lá sem ter decorado nada. Aqui não, aqui a gente tem que ter decorado mesmo, tem que ter feito mesmo, né? Tem dessa. Tem que lembrar da forma, tem que lembrar da aplicação, tem que lembrar de tudo. Tudo. Certo, ó. E o que é um polígono regular? Pra gente continuar bem aqui, ó. A gente tá vindo aí, ó. Pegamos essa observação. Deixa eu ver. Falando sobre ângulo interno. Deixa eu só pegar aqui se eu não tô perdendo nada. Tô. Falta uma observação bem aqui. Uma observação da observação. Se uma questão falar sobre a soma dos ângulos externos, qualquer que seja o polígono, desde o triângulo até o quadrilátero que for, essa soma, ela sempre dá 360 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, tá bom? Dá 360 graus. Certo. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui. 4.0. Polígonos regulares. Polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Vamos lá. A gente já falou deles, vou repetir de novo. Eles são polígonos que são equiláteros. Vou botar aqui, ó. São polígonos equiláteros e equiângulos. Volta na observação, por favor. Volta sim, rapidão. Essa daqui, essa lá? Aí. Bora botar exemplos aqui. Os três mais famosos. É o triângulo equilátero, ó. Esses aqui, gente, você não pode esquecer desses aqui não, nunca. Certo, bem aqui. Ó. O triângulo equilátero. Presta atenção, ó. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, não é isso? Então, isso quer dizer, ó, soma dos ângulos internos é 180. Isso quer dizer que cada ângulo interno é 180 graus dividido por 3, já que são 3 lados, dá 60 cada um. Então, obrigatoriamente, no triângulo equilátero, cada ângulo interno tem que dar 60 graus. Cada ângulo interno tem que dar 60 graus. Todos idênticos. Ele é equiângulo. Tá bom? Olha outro aqui também que é muito famoso, é o quadrado, ó. Quadrado. O quadrado, ó, ele também é equilátero e equiângulo. Lembra que a definição de quadrado é exatamente essa, né? É ter 4 lados iguais e 4 ângulos retos, né? Que é o caso do losango
e do retângulo, né? No caso, ele seria as duas propriedades ao mesmo tempo. Mas se tu pegar aqui, ó, por exemplo, para o quadrado, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Cada ângulo interno é 360 dividido para 4, que são 4 lados, né? Dá 90 graus cada um. Então, no caso, o quadrado aqui, ó, cada um fica 90 graus. Né? Cada um fica 90 graus. Aí, ó. Beleza. Se eu tenho um quadrado, e se eu tivesse um hexágono? Quanto é que vale cada ângulo interno de um hexágono? Vou colocar aqui. O hexágono aqui, ó. Vou ver aqui. Pronto. Hexágono regular. Deixa eu chamar assim. Hexágono regular. A soma dos ângulos internos dele, ó. Soma dos ângulos internos. Ah, não sei de cor, não tem problema. SI é igual ao quê? 6 menos 2, já que ele é 6 lados, vezes 180. 4 vezes 180 dá 720, né? E se eu quiser saber cada ângulo interno dele? Cada ângulo interno. Tu vai pegar 720 graus, que é a soma de tudinho, e dividir para 6, que dá 120 graus. Então, cada ângulozinho de um hexágono aqui dentro, ó, graus. Todos idênticos, já que ele é regular. Se ele é regular, ele é equiângulo. Todos os ângulos são iguais. Tá bom? Hexágono aí. Então, beleza. Então, assim, eu acabo de perceber um padrão, que para poder saber o valor de um ângulo interno, basta eu pegar a soma e dividir pela quantidade, né? Então, ó, bora colocar aqui, ó. O valor de um ângulo interno ele seria igual à soma dos ângulos internos dividido pela quantidade. De maneira análoga, se eu quiser saber o valor do ângulo externo, seria 360 graus dividido pela quantidade. Beleza? E uma coisa interessante, gente. Num polígono regular, sempre que tu pegar qualquer ângulo interno somar com qualquer ângulo externo, tem que dar 180 graus. Aqui eles formam meia volta os dois juntos, né? Então, observe que é mais fácil eu encontrar a soma do ângulo externo, né? É mais fácil de encontrar, que é só 360 para a quantidade. O ângulo interno eu preciso ir primeiro atrás da soma, naquela fórmulazinha da soma, para depois dividir pela quantidade, né? Fica o meu critério. Deixa eu pegar exemplo de questão aqui, ó. Eu vou começar com essa oitava, depois eu volto na sétima, tá? Ela diz assim, ó. As lutas de UFC
acontece num rig com formato de octógono regular, conforme a figura abaixo. Para a montagem das laterais do ringue, o responsável pelo serviço precisaria da medida do ângulo interno formado entre os dois lados consecutivos, de modo que pudesse montar sem erros. Consultando o manual do rig, ele verificou que o ângulo que eu precisava medir é quanto? Ó. Ele quer saber esse ângulo bem aqui, ó, um ângulo interno de um octógono. Um ângulo interno do octógono. Eu tenho duas maneiras de fazer. Bora fazer das duas aqui, ó. Primeira maneira. Eu vou achar a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180. Como é um octógono, fica 8 menos 2 vezes 180. Então fica 6 vezes 180. No caso dá 1080. Perfeito, 1080. Ao achar essa soma, agora eu vou atrás do próprio ângulo interno, que é quem mesmo? Que é pegar essa soma e dividir pela quantidade. No caso seria 1080. 1080 dividido para 8, já que é 8 ângulos aí que eu tenho, né? Aí 1080 dividido para 8, gente, dá ó, 540. 540 dividido para 2 dá 270. Dividido para 2 dá 135. Então a resposta dá 135 graus. Essa aqui seria a resposta. Que está na letra D de dado. Geralmente é assim que eu vou ver na resolução de uma questão, que eu vou ver em algum lugar, né? Na internet. Vai ser assim, acha a soma, pega o ângulo como a soma dividido pela quantidade. A outra maneira de fazer, deixa eu colocar aqui a segunda maneira, era eu pensando assim, ó. O ângulo externo, ele é sempre 360 dividido pela quantidade. Nesse caso aqui, o ângulo externo, ele tem que dar 45 graus. Daqui eu sei também que o interno somado com o externo tem que dar 180. Logo, o ângulo interno mais 45 tem que dar igual a 180. Logo, 180 tirando 45 dá 135. Tá bom? Eu acho assim melhor. A segunda maneira dá de fazer, inclusive de cabeça, né? A segunda maneira. Beleza? Show de bola, né? Proparoxítono. Olha essa nona. Já eu volto na sétima. Os polígonos mostrados na figura abaixo são regulares. Ele quer saber o valor desse x aí. O que acontece? Se eu conseguir achar esse ângulo bem aqui. Se eu conseguir achar esse. E conseguir achar esse. Quando eu somar todo mundo tem que dar 360 graus. Que é uma volta completa. Esse aqui, como é um quadrado, beleza, 90 graus, já sei. Quadrado não precisa, né, mistério. Esse aqui é um hexágono. Acabamos de fazer o cálculo do hexágono, agorinha, né? Ó, o hexágono, o ângulo externo é 360 dividido para 6, que dá 60. E aí o ângulo interno é o que falta para isso aqui virar 180, ou seja, 120 graus. Então, bem que é 120 graus. Já o pentágono, ele já seria assim, o pentágono. O ângulo externo do pentágono, ele é 360 dividido para 5, que dá 72. O ângulo interno é o que falta para isso dar 180, então é 108. Então, bem aqui, ó. 108 graus. Quando eu somar todo mundo aqui, tem que dar 360. Aí aqui, ó. Então essa conta aqui, ela vai ser assim, ó. 120 somado com 90, somado com 108, somado com x, tem que dar 360, já que é uma volta completa. 360, né? Na verdade, que é uma volta completa.
Certo. Aqui dá 210, 318 mais x é igual a 360. Logo, esse x é o que falta para 360, que é 42, né? 42 está na letra E de elefante, de elefante. Tá bom? Então, assim, o que foi que a gente fez aqui? A gente achou o ângulo interno de cada um dos polígonos e depois percebeu que quando eu emendar todos, tem que dar 360 graus. Tá bom? Massa, né? Top. Proparoxítona. 42 está na letra E. Certo. Essa décima aqui, ó. Essa décima. Ela pergunta a medida desse ângulo bem aqui, ó. Aqui tem muita propriedade envolvida. Aqui ele fala que é um pentágono regular. Primeira coisa que eu vou fazer, como ele fala que é um pentágono regular, eu vou destacar essa parte bem aqui, ó. Se é pentágono regular, é equilátero, então esse lado é igual a esse. E se eu observar tão somente para esse triângulo que eu destaquei, como lados são iguais, esse ângulo tem que ser igualzinho a esse ângulo, já que os lados são iguais. Vou chamar esse ângulo de M. Lá em cima tem que ser M também. Agora, olha que coisa interessante. Bem aqui é o ângulo interno de um pentágono regular. A gente já aprendeu que esse ângulo interno ele é 135 graus. A gente já fez várias contas aqui, eu vou aproveitar as contas. Né? 135 graus. Só para comprovar do pentágono. Se do pentágono é 135 mesmo. Não, no pentágono é 108, né? Perdão, 108, tá aqui, ó. 108, o ângulo interno. Mas eu sei que se eu somar, olha aqui, ó, se eu somar 108 com esse M aqui de baixo, com o M lá de cima, tem que dar 180. Então esse 108 com 2M, logo 2M é igual a 180 menos 108, 72. Então o M é 36 graus. Aí, então bem aqui, ó, tem que ser 36 graus, já sei disso. Como tem que ser 36 graus, aqui, ó, também tem que ser 36 graus. Não sei quanto é que tem que dar aqui, eu vou chamar de X. Mas eu sei que quando eu somar esses ângulos que estão aqui, tem que dar 108, que é a mesma medida aqui, ó. Então, 36 mais X mais 36 é igual a 108. 72 mais X é igual a 108. Logo, esse X só pode ser 36 também, né? Aí marca. Ah, professor, podia só ter dividido por 3, já que é 3 espaços. 108 para 3 dá 36. Não, aqui foi coincidência o fato dos 3 ser igual, né? Foi coincidência. Então, primeira coisa, pensei como um triângulo, tive que saber qual é o ângulo interno, aí eu aproveitei um resultado já de outra conta que a gente já fez, senão eu teria que ter feito de novo. Aí percebi uma propriedade de triângulo, que se esse lado é igual a esse ângulo tem que ser igual a esse. Chamei os dois de M, achei 36. Agora pensando aqui, ó, se do outro lado eu fizesse a mesma coisa, eu também contaria aqui 36. E agora eu tenho que 36 mais x mais 36 tem que formar o ângulo interno do pentágono, que é 108. E aí eu consigo achar a letra C de coração, para esse ângulo que está bem no meio. Tá bom? Bacana essa questão, muito bacana mesmo. Bora lá na 7, que a gente pulou ela. É uma questão da US, muito bacana ela. Ela envolve alguns passos aí. Aí depois a gente vai lá na outra.
A questão 7, ela fala assim, ó. Sejam P e Q polígonos regulares, se P é um hexágono e se o número de diagonais do Q partindo de um mesmo vértice é igual ao número total de diagonais do P, então a medida de cada ângulo interno de Q é quanto? Ó, primeira coisa, ele relaciona a questão das diagonais. Bora começar aqui, ó. P é um hexágono. E ele fala que alguma coisa é igual ao número total de diagonais de P. Ah, beleza. Então, bora achar logo esse número de diagonais total de P aqui. Ainda a gente avançar. Diagonais é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, como é um hexágono, então é 6. Então, fica 6 menos 3 e o resultado dividido por 2. Isso aqui dá 6 vezes 3 dividido por 2, 18 por 2 é 9. Então, isso aqui dá 9. Pronto. 9 é a quantidade de diagonais do P. Já nesse Q, ele fala do número de diagonais partindo de um mesmo vértice. Gente, o número de diagonais que parte do mesmo vértice é sempre N menos 3. Porque assim, ó, imagina, eu quero saber quantas diagonais partem desse vértice aqui, ó. Diagonal é ligar dois vértices. Só que eu não posso ligar com ele mesmo, eu não posso ligar com os vizinhos, senão eu não tenho diagonal, eu tenho um lado. Então, N é me ligar a N lados, só que com exceção de 3 deles, que não formam diagonais. Então, diagonais que partem de um mesmo vértice é N menos 3. E de acordo com a questão, isso aqui é igual ao número total de diagonais do outro, que é 9. Logo, eu consigo perceber que esse N é 12. É um dodecágono, né? É um 12. A questão que é o que mesmo? A soma do ângulo, o valor de um ângulo interno desse carinha. Ó, primeira coisa, o ângulo externo. Vou fazer bem aqui. O ângulo externo é 360 dividido para 12. Que dá 30 graus. É o ângulo externo. E aí, o ângulo interno, ele vai ser o que falta para 180, ou seja, 150 graus. Que está na letra B de bola. Tive que achar o número de lados através dessa parte do texto. Ele fala assim, ó, que existe um hexágono e que existe um outro polígono, que o número de diagonais que partem do mesmo vértice é o mesmo número de diagonais totais desse hexágono. Então, eu fiz primeiro quantas diagonais tem o hexágono, depois saquei que esse outro polígono tem 12 lados, e a questão é saber o ângulo interno de um dodecágono regular. É 150 graus. Tá bom? É o que está na letra B de bola. Um pouco mais complexa essa questão aí, né? Um pouco não, na verdade, muito mais complexa. Então, beleza. Aí, gente, ó. Eu queria fazer algumas observações. Existem algumas relações métricas em polígonos regulares. Deixa eu ver aqui, o colega perguntou uma coisa aqui. Professor, na questão 10, eu sei que cada ângulo interno é 108. Logo, o ângulo A inteiro com dois ângulos valendo 54, somando. Por que assim não dá certo? Não consegui entender, foi o que tu falou. Agora, na questão 10, eu vou pegar esse aqui, vou separar aqui, depois eu trago de volta. Pera aí, eu trago de volta aí. Tu pode abrir o áudio, Marcelo, para citar? Tá sem áudio. Deixa eu tentar ler, então. Na questão 10, eu sei que cada ângulo interno é 108. Perfeito. Logo, o valor do ângulo A também é 108. Certo. E o ângulo E inteiro é 108.
também. Se eu dividir pela metade, igual a 54, aí ficaria um triângulo com dois ângulos valendo 54, somado a 108. Logo, o ângulo de cima seria 72. Por que assim não dá certo? Tu tá dizendo... Por que assim não dá certo? Tu tá dizendo que se aqui é 108, essa reta aqui dividiria 54 para cá e 54 para cá. Mas em nenhum momento a questão diz que isso aqui é uma bissetriz. Então tu não pode afirmar isso. Por que não dá certo? Porque não é uma bissetriz. Se fosse, a questão diria. Aí se fosse uma bissetriz, aí já seria outro tipo de questão, que ele não ia conectar certinho no canto. Então nem todo mundo que passa, nem toda diagonal, ela divide o ângulo em dois iguais. Tá bom? Então aqui não necessariamente é 54 e 54, não. Aqui é 36, que a gente já viu a conta, e aqui é 72. Tá bom? A gente já fez essa conta agorinha. Aí ficaria 72 aqui, 72 aqui, aí tu pode verificar que aqui vai ser 36, certinho. Que é o que vai faltar para 180. Entendeu? Então não, isso aqui não necessariamente divide os dois ao meio. Nem toda vez que tu vê uma reta passando, tu vai dividir os dois ao meio. Deixa eu voltar a anotação. Pronto, certo. Bora voltar para cá. A observação a respeito de alguns polígonos regulares. Ó, relações métricas mesmo. O primeiro que a gente vai ver é o triângulo equilátero. A gente já viu lá na aula de Teorema de Pitágoras, mas eu vou voltar a reforçar aqui, que num triângulo equilátero, a sua altura vale L raiz de 3 sobre 2. Então, todos os lados vale L e a altura vale isso aí. L raiz de 3 sobre 2. Só tem que saber decorado, tá bom? É melhor aprender a fazer o Pitágoras, só que demora muito tempo fazer um Pitágoras. E como é um resultado assim, ó, que aparece muito, gente, o Enem, vou botar aqui, polígono regular em ordem de preferência, triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular, esses três. Tem que saber mesmo. Então tem algumas relações métricas que compensa tu decorar elas por causa que tu tem quase certeza que ela vai ser cobrada. Então aqui, ó, o triângulo equilátero, saber a altura de cota, tem que saber. Além disso, bora botar aqui, ó, quadrado. Num quadrado, eu também tenho algo específico assim, ó. Ó, olha a característica interessante do quadrado. A diagonal do quadrado, ela vai valer sempre L raiz de 2. Sempre o lado raiz de 2. Não erra não, nunca. Tá bom? L raiz de 2. L raiz de 2. Beleza? Diagonal do quadrado, sempre o lado raiz de 2. E aí, gente, o hexágono, ó. O hexágono regular, engraçado. Vamos lá, vou fazer assim então.
hexágono regular. Aqui, ó, todos os lados valem a mesma medida. L, 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 L e L. Há uma característica interessante, gente, ó. Vou até duplicar isso aqui. Pronto. É que esse carinha aqui, ó, ele vai ser dividido em 6. Olha aqui, ó, 6 triângulos equiláteros. Isso aqui é muito cobrado. Aqui tu tem 6 triângulos equiláteros. Bota aqui, ó, 6 triângulos equiláteros. Aí, ó, uma coisa interessante. Se esse triângulo é equilátero, aqui é L, 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 aqui é L. Aí quando eu for pegar, por exemplo, a diagonal dele, ó, a diagonal, bem aqui, ó, pã. Essa diagonal, se tu pegar bem aqui, ó, já dá pra perceber que ela vale o quê? Que ela vale 2L. Ou seja, a maior diagonal de um hexágono é o dobro do lado dele. Tá bom? É o dobro do lado dele. E a outra diagonal, gente, a outra diagonal, ó, ela mede isso aqui, ó. Ela vai medir L raiz de 3. Ela vai medir L raiz de 3. Essa daqui também, ó, vai medir L raiz de 3. Então, assim, ó, todas as diagonais de um hexágono são 9, né? A gente contou ainda agora, são 9. 9 diagonais. Algumas vão valer 2L e outras vão valer L raiz de 3. Maior possível, 2L. A segunda, a outra medida possível, L raiz de 3. Mas se eu tiver um hexágono de lado 10, uma diagonal vale 20, outra diagonal vale 10 raiz de 3. Tá bom? Beleza, beleza? Só por que fica esse valor raiz de 3? É porque é o seguinte, ó. Essa medida bem aqui, ó, tu já sabe, ela é 120 graus. Então aqui tem que ficar 30, aqui 30. Aí bem que é 90, ó. Quando tu fizer Pitágoras, se tu chamar aqui de x e fizer Pitágoras nesse triângulo bem aqui, ó, que vai ser 90 graus, tu vai encontrar esse x igual a L raiz de 3. Tá bom? Então, vem de Pitágoras também a solução disso aí. Um pouco mais complexa, né, do que as outras, só que vale a pena decorar. Tá bom? Outra medida muito importante, gente, ó, outra medida muito importante, deixa eu aproveitar isso aqui. Cá um pouquinho. Essa medida bem aqui, ó. Deixa eu duplicar de novo. Para não precisar ficar redesenhando, tá bom? Essa medida bem aqui, ó. Essa medida daqui pra cá, ó. Ela não é uma diagonal, só que é muito cobrada ela. Aí se tu for pensar certinho, ó, lá nos triângulos equiláteros que tu tem, ó. Os triângulos equiláteros que tu tem. Se tu tem aqui triângulos equiláteros, esse cara bem aqui, ó, ele é L raiz de 3 sobre 2. E aqui é outro L raiz de 3 sobre 2. Então, observa, se eu dobrar, se eu pegar duas vezes L raiz de 3 sobre 2, L raiz de 3. Então, essa medida aqui também vale L raiz de 3.
Também vale L raiz de 3. Então assim, ó. Tem algumas relações métricas que vale a pena a gente decorar. Vamos lá. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. A diagonal de um quadrado. Vamos supor aqui que 80% de possibilidade é essas duas aqui. Só que a gente ainda tem, ó, as diagonais de um hexágono. 2L e L raiz de 3 são as possibilidades. A maior é 2L, a menor é L raiz de 3. E ainda tem essa medidazinha bem aqui, ó. Que é de um lado pro outro, ó. Fazendo 90 graus aqui, ó. Nesse caso aí também vale L raiz de 3, tá bom? Também vale L raiz de 3. Hexágono regular. Beleza até aqui, gente? Sim ou não? Essa questãozinha bem aqui, ó. Questão 11. Não, inclusive na aula de teorema de Pitágoras nós fizemos ela, né? Mas vamos fazer de novo. Ela fala assim, ó. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo com uma abertura em uma haste, conforme a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com formatos de um triângulo equilátero de altura H, conforme a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando o canto e cortando um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorra uma perda de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizado, olha, o comprimento da barra utilizado seja igual ao perímetro do triângulo equilátero da figura 2. 1,7 vale a raiz de 3, ele pediu para aproximar. Ele quer saber o comprimento da barra. O comprimento da barra equivale ao perímetro do triângulo equilátero. Para saber o perímetro, gente, é interessante que a gente saiba o lado. A questão está me dando a altura. E eu devo lembrar que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a fórmula L raiz de 3 sobre 2 era igual a 8. Então, o L raiz de 3 é igual a esse 2 passa multiplicando, dá 16. Então, esse L fica 16 dividido pela raiz de 3. Como ele pediu para poder aproximar para 1,7 alguma coisa, então seria 16 dividido para 1,7. Tá bom? 16 dividido para 1,7. O que acontece, ó? Esse carinha bem aqui, ó, ele é um número um pouquinho menor do que 10, é 9, alguma coisa. Por que eu sei que é 9, alguma coisa? Porque assim, ó, se fosse 17 dividido para 17 dividido para 1,7, isso aqui dá 10. Como aqui virou 1, aqui ficou 16, então é um pouquinho menor. Então fica um pouquinho abaixo de 10, então é 9, alguma coisa. Só que isso aqui é o lado, cada lado vale 9, alguma coisa. A questão quer saber o comprimento da barra. Olha esse cara que já começa a brilhar, né? Meu Deus, será que é esse? A gente cresce o olho olhando pra cá. Fica feliz. Mas não é a resposta. Por que não é a resposta? Porque ele quer o comprimento da barra. E o comprimento da barra, ele não é o lado, ele é o perímetro. Então são 3 lados valendo isso. Então aqui, ó, perímetro. Perímetro é 3 vezes o lado, nesse caso, porque é tudo igual. Então é 3 vezes L. Então é 3 vezes 9, alguma coisa. Então vai dar 27, alguma coisa. 27, alguma coisa está em qual letra? D de dado. Tá bom? Letra D de dado. Massa, né? Massa. Lembrei da fórmula, por quê? Para não ficar fazendo Imagina eu fazer Pitágoras aqui nessa altura do campeonato. Não é muito bom, né? Não é
muito bom. Então é bom. Esse aqui, gente, principalmente, ó, em grande volume. Em grande volume. Principalmente esses dois aqui, ó. Cara, não posso esquecer nunca, nunca, nunca. Esse aqui ainda é esquecível. Né? Agora esse aqui não. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o que tem mais chance de cair na prova do vestibular que tu vai fazer. Esse aqui é mais de 80%. Esse aqui. Esses aqui também tem chance. Na hora eu posso fazer Pitágoras, se for o caso. Ou se eu lembrar, por exemplo, bem aqui, ó, do triângulo, ó. Dá pra perceber que é 2L, né? Fica mais tranquilo de fazer. Deixa eu só ver aqui uma questão dos propostos pra gente fazer. Dos propostos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Vem inundar-nos, se lugar. Só um momento, deixa eu abrir aqui o material dos propostos. Vem sobre nós, derrama tua chuva nesse lugar. Dizer que és santo, Deus. Responder. Agora vai. Compartilhar. Pronto. Dê trabalho. Pronto. Apareceu. Cadê vocês? Bora ver se a gente faz aqui umas 200 questões dos propostos. Essa primeira, ela fala assim, ó. O polígono regular convexo que o número de lados é igual ao número de diagonais. Ó, basicamente o número de diagonais ele depende do número de lados assim, ó. N vezes N menos 3 sobre 2. Basicamente eu estou falando que esse número de diagonais é igual ao número de lados, ou seja, é igual a N. Aí, ó, eu consigo facilitar minha vida porque, ó, vai embora N com N, aqui fica 1. Esse 2 passa multiplicando, então vai ficar assim, ó. N menos 3 é igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, esse N é 2 mais 3, que é 5. E um polígono que N é 5, que o número de lados é 5, ele é um pentágono.
E aí, sendo um pentágono, letra B de bola. Tá bom? Beleza. Essa outra aqui, ó. Os ângulos externos de um polígono regular, medem 20 graus. Ele quer saber o número de diagonais desse polígono. Para saber o número de diagonais, eu preciso saber o número de lados. Porque, ó, diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Tem alguma coisa que fala do ângulo externo relacionado com o lado? Tem. 360 dividido pelo número de lados. Esse aqui é o ângulo externo. E de acordo com a questão, isso aqui vale 20. Isso quer dizer que 20n é igual a 360. Logo, n só pode ser 18, que é 36 para 2. Agora, ó, com esse número de lados, eu vou pegar e vou substituir aqui, ó, o n. Aí vai ficar assim, ó, número de diagonais é 18 vezes 15 sobre 2. Aqui eu posso, como está multiplicando, dividir, ó, 18 por 2 é 9, eu tenho 9 vezes 15. 9 vezes 15 dá 90, com 45 dá 135. Então esse polígono ele tem que ter 135 diagonais. Letra D de dado. Tá bom? 135 diagonais. Letra D de dado. Belezinha, gente. Tranquilinho. Deu para pegar, ó. Aqui ele já envolveu o ângulo externo. Então tu percebe que aqui vai ter uma gama de questões mais técnicas, de aplicação em fórmula, lembrete ali de propriedades, né? Essa aqui do heptágono. Lá eu fiz uma que pediu a soma. Aqui ele vai pedir qual que pede o ângulo externo. Como é que faz? A medida mais próxima de cada ângulo externo. Qual é a forma do ângulo externo? Aí tu tinha que lembrar, ó, não é muito de visualização, né? Na verdade aqui, a visualização é o que menos importa. Tá bom? O que menos importa. Aí tu vai dividir e achar o que está mais perto, né? As questões são bem mais diretas, né? Para tu ir no sentido prático da coisa, que é resolver ali o problema em si. Deixa eu ver uma boa, bem que tinha uma muito bacana para fazer. Aplicar aí o que a gente aprendeu. Essa é boa. Essa é muito boa do Enem. Vou fazer aquela dali do Enem. Ela é muito boa. Essa daqui. Do Enem. Bora lá. As artes marciais mistas da tradução do inglês MMA, Mixed Martial Arts, são realizadas no octógono regular. Olha, octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. E o juiz está na posição I. O triângulo IGH é equilátero. Com G e H é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições de cada um dos lutadores. A medida do ângulo G e F, ou seja, que é esse ângulo aqui, ó, G e F. Aqui é esse ângulo bem aqui, ó. Quando a questão fala que esse cara bem aqui é um triângulo equilátero, então esses três lados aqui são iguais. Quando ela fala para mim que o octógono é um octógono regular, então esse lado aqui ele é igual a esse. Então, olhando somente para esse triângulo bem aqui, ó, eu tenho conclusões de que esse ângulo bem aqui, na verdade, esse ângulo bem aqui tem que ser igual a esse. Já que eles estão opostos ou lados com a mesma medida. É uma propriedade do triângulo. Eles estão opostos ou lados com a mesma medida. Outra coisa que eu sei que bem aqui, ó,
é 60 graus. Por que é 60 graus? Porque ele falou que o triângulo é equilátero, esse triângulo destacado. É equilátero. Tá bom? Aí, ó, o que acontece? Se eu conseguir saber quem é esse ângulo bem aqui, eu resolvi minha vida, porque eu destaco esse triângulo aqui, acho esses dois ângulos aqui, eu vou chamar de X e aqui de X também. Beleza? Então, bora saber quem é esse ângulo verde aí. Para saber quem é esse ângulo verde, se eu souber quem é o ângulo interno completão dele aqui, ó, resolvi minha vida. Quanto é que é o ângulo interno completão? Ah, o ângulo externo, ele é 360 dividido para 8, já que é um octógono, dá 45 graus. Então, o ângulo interno é 135 graus, que é o que falta para dar 180. 135 graus. Se eu tirar esses 60 graus, eu ainda tenho 75 graus. Então, bem que é 75 graus. E aí, olhando só para esse triângulo aqui, x mais 75 tem que dar 180. Então, 2x tem que ser 105. Olha que bacana. Então, esse x é 105 dividido para 2, que vai dar 52,5. Tá bom? No caso aqui, deixa eu ver, 60, 120 com 15, 75. Perfeito, show de bola. 52,5 está na letra E, de elefante e de elefante. Professor, por que que eu não só peguei logo o 360 e dividi por 8? Porque esse ângulo não é central, o juiz não está no centro do octógono. Se o juiz estivesse no centro do octógono, beleza, aí o ângulo aqui seria o ângulo central, que é 360 de para 8. Né? Que eu teria 8 partezinhas, ó. Mas ele não é no centro. A questão diz que aqui é um triângulo equilátero, então não tem nada a ver com central aí. Mas eu consegui achar porque, ó, falou que é equilátero, já sei que bem que é 60 graus. Como eu sei que o todo tem que ser 135, consegui encontrar bem que um 75. E aí bem que um triângulo. Como é que eu sei que os dois são iguais? Porque o fato de ser equilátero, isso aqui é igual. E o fato de ser um octógono regular, esse lado é igual a esse. Então, dentro desse triângulo, dá para afirmar que esse lado é igual a esse, então esse ângulo é igual a esse, porque ângulos opostos a lados com a mesma medida, eles também têm que ter a mesma medida. Eu chamei de x. Achei que esse x é 52,5. E é exatamente o que a questão está pedindo. Questão bacana, gente. É uma questão muito diferente, né? É do Enem. Tá? Muito bacana. Certo, gente. Então, assim, ó. Já vimos aqui que essa geometria é um pouco diferente da geometria da última aula, né? É uma geometria que eu tenho que decorar mais fórmulas, mais propriedades e menos visual. Então aqui entra a outra parte da geometria, tá bom? Na semana que vem a gente vai trabalhar com a parte de área de figuras planas, tá bom? Dentro dessa perspectiva. Daqui a pouquinho o Carlos ele vai mandar um link no grupo para tirar qualquer dúvida que tiver, tá bom? As resoluções eu vou botar na plataforma também, vocês visualizarem os vídeos. E qualquer coisa, quarta-feira à noite também ele entra, tá? Gente, então, Deus abençoa, tá? Cheiro, até a próxima aula. Foi um prazer. Tchau, tchau, vamos com tudo. Cheiro. Valeu, valeu, valeu.